Bom dia, bom dia. Vamos lá, começando a semana, segunda-feira. Um desafio intenso aqui. Consegui fazer mais pedra de gelo. Deixar mais gelado ainda. Para começar bem a semana, com a intensidade certa. Ontem estive refletindo bastante referente justamente a essa questão de intensidade. Eu tenho intensificado aqui o meu desafio e aí o tempo tem reduzido, mas não que esteja ficando mais fácil. Mas a questão do tempo do desafio, do tempo de algum tipo de prática que você faz, não é tão importante quanto a intensidade empregada, né? Então aqui, a banheira nunca foi o meu objetivo ficar 15, 20 minutos, nunca foi. Foi sempre deixar mais intenso. E eu estou conseguindo. Então, natural que o tempo acaba reduzindo e está tudo certo. Mas ontem, por exemplo, eu estava avaliando, né? Eu sempre gosto de sair, brincar com as crianças. Ontem foi um dia maravilhoso, que foi um dia bastante sol, calor na medida. A gente pode ficar com as crianças brincando boa parte do dia. Então, a parte da tarde ali, né? E aí, esses pequenos, digamos assim, né? Tempos que a gente ficou ali brincando com eles, como é maravilhoso, né? De uma forma bem intensa. E quanto isso surte efeito na vida deles, nas nossas conexões, né? Como família. Então, às vezes, não é ficar das 8 da manhã até as 10 da noite brincando de forma não tão intensa, né, que vai surtir tanto efeito. De repente, poucas horas mais dedicadas com a intensidade certa, né, aí sim tem resultado. E eu creio que a constância também é muito importante. E o quanto é importante estar avaliando, né, qual a intensidade estou empregando em cada coisa. Pô, tirei o tempo para uma reunião, então vou me dedicar, né, viver com intensidade aquele momento. Vou estar com a minha esposa, viver com intensidade aquele momento, não importa quanto tempo, mas no tempo que eu estiver ali, de forma intensa, de forma integral. Então, avalio que é algo a ser aprofundado, né, em tudo que eu for fazer. Meu tempo com Deus, como é que eu estou tirando, qual a intensidade que eu estou tendo para isso, né? E realmente avaliar tudo, né? Não dá para ser intenso o tempo todo, mas o tempo todo tem que estar avaliando, né? O grau de intensidade, o grau de dedicação, para tirar o melhor proveito da situação ali, né? No bom sentido da palavra, né? Já que eu estou aqui na banheira, que seja intenso, porque senão não faz sentido de ser. Todo o trabalho que dá no pré-banheira, no pós-banheira, então eu tenho que me dedicar, tenho que realmente me jogar de cabeça, né? Então acaba que as coisas, os resultados vêm de forma mais intensa também, na mesma proporção, às vezes até mais. Ontem à noite, sem esperar, o Caio, nossa, que dia maravilhoso, né? Então ele pegou vários flashes que a gente teve durante o dia à noite, também brincamos. Então, aí vem de uma forma tão espontânea, tão gostosa assim, esse feedback dele ali, aí faz tudo valer a pena, né? Toda a correria que a gente teve com eles, brincando pega-pega, esconde-esconde, enfim. E simples, né? Uma forma intensa, mas simples. Vamos lá, vou mergulhar aqui, não sei se vou conseguir espaço, tá bastante pedra aqui, não consegui deixar dissolver tanto. Não, tá tudo certo. Vamos lá, ótimo dia, que Deus abençoe.
Bom dia, bom dia. Terça-feira. Começando com o desafio. Superando, intensificando e vamos para frente. Ontem tive um tempo com as crianças, só eu e elas, e interessante analisar alguns comportamentos deles, né, que vão se formando, algumas crenças, né, que mesmo a gente não falando determinadas coisas com eles, né, o Caio com 7 anos já vai percebendo, já vai se posicionando, e hoje eu entendo o quanto foi positivo, né, eu buscar conhecimento nessa área de desenvolvimento humano, de crenças, né, para justamente não só conseguir evoluir eu, minha esposa, mas principalmente as crianças, né, que é essa formação ela é muito importante, né, nesse momento que se formam as crianças, principalmente, e para mudar lá na frente, né, quando adulto é muito difícil. Eu me propus a fazer algumas mudanças na minha vida, mas custaram. Talvez eu não tivesse chegado até onde eu cheguei para poder mudar, talvez eu pudesse não ter humildade suficiente para reconhecer pontos falhos que precisaria mudar, e é um preço que eu não quero pagar com eles, sabe? Eu quero já desde o início, para que eles tenham uma vida liberta de certas crenças que eu sei que podem travar eles, né? E eu fico avaliando, né? Eu tenho que buscar muito mais e ser mais intencional com eles e me posicionar e, enfim. E eu fico pensando, sem fazer isso, o estrago que eu posso causar na vida deles, né? E quantas pessoas não têm acesso a tanta informação ou não estão nem aí para isso, só estão vivendo um dia após o outro, sem estudar, sem ser intencional, sem investir na vida dos próprios filhos, né? E aí deixar o futuro ao acaso, né? Pode ser que seja um futuro bom, mas há grandes chances de ser um futuro cheio de mágoas, ressentimentos, de crenças limitantes, de bloqueios sentimentais, emocionais, né, no termo geral, relacionamento, financeiro, em todas as áreas da vida. Então, é um desastre o que pode acontecer. Então, eu acho muito inconsequente eu não dedicar tempo para isso. E hoje eu dou graças a Deus por estar nessa caminhada. Como eu falei, reconheço que eu tenho muito ponto a melhorar, mas eu já dei alguns primeiros passos. E quero continuar, quero poder acelerar, né, nesse sentido. E poder colher esses frutos amanhã, né, com as crianças, no casamento. Então, entendo que dá trabalho? Não dá, mas muito trabalho vai dar lá na frente se eu não colher, não plantar agora, né? Então a escolha é todo dia. Quero ter trabalho hoje, preventivamente, ou trabalho depois corretivamente. E o corretivo às vezes é tarde demais, às vezes não se corrige mais. Eu vivenciei várias situações que se perderam, né? Familiares, enfim. E então eu entendo que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não o que eu quero só, né? Começar pela banheira. Quero? Não. Sinceramente não quero entrar na banheira de gelo todo dia, mas entendo que faz bem e que me exercita a mente, me conecta com Deus e, enfim, várias situações pessoais minhas. Mas vamos lá. Ótimo mergulho, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe. Seja um dia próspero.
Bom dia, bom dia. Quarta-feira, seguindo aqui com o desafio da banheira. Hoje estou um pouco para fora aqui, não vou encostar tanto a garganta. Ontem eu comecei a sentir a garganta, senti que estava começando a gripar, nariz escorrendo. Então só para evitar aqui, para não me prejudicar. Mas pouca coisa que estou para cima aqui. E ontem também, agora estou com uma sobrecarga, alguns ajustes na empresa, né? Ontem acabei tendo que estender até bem mais tarde no trabalho. Eu avisei em casa aqui, né? Não ia poder estar com eles. Era um dia que eu iria estar disponível, digamos, pra gente brincar, pra estar junto, enfim. E eu achei interessante que em determinado horário ali, meu filho me ligou, né? Eu até não tinha visto agora que ele me ligou. E aí logo que eu percebi que ele tinha ligado, retornei pra ele e eu falei, oi filho, o que foi? Ele, não, nada, não, você tá no trabalho? Perguntou assim, foi nítido assim, sabe? A questão que ele sentiu a minha falta, né? Então, se fosse a mãe dele, ele sentiria normal, mas não é sofismo nem nada, mas ele não sente essa falta, né? Normalmente ele, né, passaria batido. E ontem eu percebi que eu falei, que foi? Ele, não, só queria saber que hora você vem. Eu falei, tal horário. Por quê? Daí ele, não, eu só queria saber. Ou seja, ele queria estar comigo, né? E eu falei, né, como é rico isso, né? Então, assim, no dia a dia que eu estou disponível para ele não, às vezes não exalta tanto, assim, né? De querer estar junto, porque, né, entra na zona de conforto, né? Ele mesmo pequeno já entra nisso aí e às vezes não valoriza tanto a gente estar junto, né? Mas eu vejo isso que, você veja, tanto uma questão, uma criança já tem essa questão da zona de conforto e eu fico pensando no adulto, só que a diferença é que o adulto tem mais consciência e tem condição de mudar, né? Coisa que criança já não tem tanto. Então, assim, o quanto realmente a gente tem que estar se avaliando dia após dia para que, né, não esperar perder para valorizar, né? Seja o que for, né? Qualquer tipo de relação, para que realmente a gente possa cultivar bons relacionamentos, né? Aproveitar cada minuto que tem disponível com quem a gente gosta, principalmente, né? Ser intencional no nosso tempo, né? Porque o tempo não para, né? Então a escolha é nossa, saber utilizar de forma consciente e aproveitar da melhor maneira, otimizando o tempo, otimizando, né, os recursos e fazer valer esse milagre da vida, essa bênção que nós temos, que Deus nos concede diariamente. Mas vamos lá, então tentar mergulhar mais a face aqui de forma que não pegue a garganta. Um ótimo dia a todos, Deus abençoe. Bom dia, bom dia. Quinta-feira, seguindo com o desafio. Superando mais um dia. Vamos para frente. Tem vindo muito forte na minha mente a questão de estar cercado de boas referências, bons conselheiros
E esse conselheiros, não no sentido só de pedir conselho, né? Mas no sentido de estar conectado com pessoas que te fazem, te promovem pensar de forma diferente, né? Pessoas que já chegaram em algum nível superior ao seu, né? O meu, no caso, em alguma área, determinada área, né? Então, eu tenho uma referência ali de uma pessoa, um pai de família exemplar, tá? Posso conectar, posso entender, posso pegar conselhos, né, propriamente, ou posso pegar insights, né? Compartilhar dificuldades. Tem aquele empresário que é uma referência que eu sei que eu posso edificar, compartilhar algum conhecimento, né, alguma dificuldade que eu já passei, que ele está passando, e vice-versa. Alguém na área emocional que também estou vendo que está tendo uma dificuldade para lidar com determinada situação que eu já passei, mas ao mesmo tempo uma pessoa que tem um equilíbrio em outra área ali, sabe? Então, como é importante a gente saber o quanto não sabe, né? Ontem eu tive com um amigo que me estendeu a mão para a gente trocar uma ideia sobre uma situação. E aí só o fato de estar junto já me promoveu o crescimento no sentido de enxergar coisas que eu ainda não sei, que eu deveria saber, né? Então, de repente ele nem trouxe tanta situação, mas o fato de a gente acessar e me fazer algumas perguntas que eu vi que eu não sabia, que eu tinha que saber, e eu já me fez evoluir, né, expandir a mente e entender que eu preciso buscar mais aperfeiçoamento nessa área. Não dá para manter do jeito que está. Então, ou seja, o papel de conselheiro, além de tudo, ele traz luz para áreas que você de repente não está enxergando. Então é importante, né? Entendo que não dá para caminhar sozinho em nenhuma área da vida, né? Todas as áreas a gente vai ter pessoas para se conectar, para se edificar, para crescer, para se fortalecer. E isso, né, é muito importante, né? Pessoas que aí também saber avaliar, né? Com quem eu vou estar me relacionando, com quem que eu vou estar abrindo determinadas dificuldades, determinadas dores, né? Então ter esse tato também é muito importante, né? Eu não vou sair falando abertamente algumas coisas para qualquer pessoa, uma pessoa que eu, né, um caráter duvidoso, ou não tem valores, não tem princípios, ou então está interessado em me vender, né? Porque tem disso hoje, né? Todo mundo quer, não, te ajudo, você paga curso aqui, não sei o quê. E eu não estou reclamando, não estou falando que está errado, né? Curso, eu já vendi curso, inclusive, né? Mentorias e para a área empresarial, consegui entregar conteúdo denso, né? E promover crescimento da pessoa, mas eu digo assim, que tem situações que às vezes não precisa de um curso, de uma mentoria, né? Às vezes gratuitamente você numa mesa de um jantar, de um almoço, você consegue acessar determinadas áreas. E tem muita gente que, por exemplo, no meu meio, que gosta de mim, que quer o meu bem, que vem, entrega conteúdo rico, sem querer me cobrar ou querer me vender nada, né? Então, eu acredito que você na tua vida também deva ter isso, e a gente tem que estar atento. Posso ser essa pessoa que pode compartilhar conteúdo? Essa pessoa aqui pode compartilhar comigo? Sondar isso, e aí vai de encontro com várias situações, né? Com quem que eu estou investindo meu tempo, com quem que eu estou sentando à mesa. Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, mas volto a repetir, né? Porque às vezes eu estou andando com as mesmas pessoas que não me agregam nada, que não me promovem crescimento, estou deixando passar a oportunidade de estar com alguém, né, que eu possa edificar e compartilhar, né? E aí fazer valer o tempo de forma consciente. Por exemplo, para mim, bebida já não faz parte, faz muito tempo, então já vejo que o tempo está voando, né? E aí, se eu for desperdiçar me anestesiando com bebida, perdendo um tempo precioso, de repente, à mesa, né, de troca de ideias, esse é o meu pensamento. É isso aí, vamos lá. Ainda estou com sentindo um pouco da garganta, então por isso não vou mergulhar por completo, só a face. Então, Deus abençoe, um ótimo dia próspero. Vamos lá.